Boa noite. Já vi mais alguns irmãos aqui, né, que não tinha visto de manhã, é uma bênção. Onde nós paramos mesmo pela manhã? Lembrei, no velório, não foi? No velório. Falamos no velório lá em Caparaó, não foi? Tá, terminou. É, é isso aí. Então, o tema qual é? Volta lá, você estava certinho, eu te atrapalhei. Você não tem culpa não, mas vai preso assim mesmo. O tema é Vivendo para a Glória de Deus, não é isso? Nós lemos o texto de Daniel, não é isso? Capítulo 1, versículos de 1 a 7, onde narra ali que Daniel e alguns jovens foram levados cativos para a Babilônia, saíram lá da sua terra, e eram jovens muito, nós vimos que eram jovens bem especiais, era uma elite, né? E vendo a história de Daniel, a gente aprende muita coisa, né? Volta. A gente vê que essa história, ela mostra acerca da identidade. Eles sabiam quem eles eram. E nós precisamos saber quem nós somos. Para viver corretamente, para corresponder às expectativas, para atingir todo o potencial, para atingir todo o limite. Não é isso? E, ou seja, com essa história, a gente vê que aqueles jovens, né, se conheceram bem, nós precisamos conhecer bem nossa identidade, valorizá-la e saber enfrentar os desafios que surgem ao longo da nossa caminhada. Porque é só assim nós vamos atingir todo o potencial. Agora, e qual é o objetivo, o propósito nosso? É satisfazer aquele que nos criou, certo? É satisfazer a Deus, que Ele é o nosso Criador. Certo? Certinho? Certinho, Catarina? É isso mesmo, né? Então, satisfazer aquele que nos criou para a sua honra, para a sua glória. E o que nós vimos então? Nós começamos a ver sobre as credenciais. Nós vimos a identidade desses jovens e eles eram descendentes de quem? De Abraão. Era povo de Deus. Era pouca coisa, né? Era o povo de Deus, povo especial. Povo esse que foi escolhido, criado e escolhido por Deus para abençoar toda a humanidade, para abençoar o mundo, para me abençoar, abençoar a todos, a nossa família. Oh, que bênção é a nossa família, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo explica que é o Evangelho. O Evangelho foi prenunciado para ele. Abraão não fazia ideia. Deus anunciou a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias. Mas é o Evangelho, que um dia é as boas novas de salvação. E quem abraçar, quem crê em Jesus, quem o aceitar como seu Salvador, será bem-aventurado, será abençoado. É isso que acontece quando nós recebemos a Cristo. É a maior bênção da nossa vida. É a melhor decisão que nós fazemos, é nós recebermos o Senhor Jesus como nosso Salvador, certo? Não tem nada parecido, não tem nada igual. Então eles tinham consciência de quem eles eram, e eles eram filhos de família nobre, ou seja, eles, além de tudo, eles pertenciam à linhagem real de Davi. Então havia uma promessa de um reino messiânico, de que o reino deles seria estabelecido para sempre, e muitas promessas, promessas messiânicas que é, elas eram direcionadas a Cristo, o Messias, o Rei perfeito, o Rei da glória. E eles faziam parte dessa linhagem. Então isso nutria muita esperança, muita firmeza em seus corações, certinho? Muito bem. Com isso, eles tinham um entendimento de quem eles eram. Nós somos tudo isso, isso é bom demais. Só que houve ali um paradoxo, né? Um paradoxo que é uma aparente contradição. Às vezes até parece uma contradição mesmo, certo? Por quê? Porque se eles eram tudo aquilo, por que que agora eles eram exilados? Como? Uai, tem um negócio errado aí, gente. Nós somos tudo isso, mas agora nós estamos aqui na Babilônia. Quantos mil quilômetros de distância? Deixa eu ver se eu notei aqui. Mais de 1.000 quilômetros, eu sei disso. Eu queria ver a quilometragem certinha no GPS aqui. Não, tá não. Tá. Mais de 1.000 quilômetros de distância. Como que eles foram parar lá? Subjugados, escravizados. Eles não foram lá de avião. Tem certeza. Não foram, entendeu? E estavam sofrendo uma, um revés, né? Como dizia outro, um revertério na vida. Pensa bem, eles eram a nobreza em Judá. Né? De repente, num cativeiro babilônico. Uma, uma realidade muito diferente. Meu amigo,
Me ajuda aqui, só para eu me situar aqui. São 20 horas. Até 20 e... Tá bom, vamos tentar, vamos ver. Prometo não. Mas vamos lá. O que acontece? Deveria ser difícil para eles compreender. Talvez na cabeça de um daqueles jovens lá passasse, gente, isso está errado, tem um negócio errado aí, ui. Uma promessa, tanta coisa em jogo, e a gente estava indo bem, a nossa nação, um Deus, o templo, tinha templo, enquanto tinha templo, não tinha certeza que Deus não ia deixar acontecer nada, tinha o templo. Eles estavam confiantes no templo, não em Deus. Aí o templo virou ruínas, o templo foi destruído, os utensílios do templo foram saqueados, levados para a Babilônia. Na segunda, na terceira deportação, poucos anos depois, talvez desse dia aqui. Então, uma coisa assim, lamentável, não dá para compreender aquela situação. Agora, como aqueles jovens iriam reagir diante de uma situação tão difícil? Será que eles iriam entrar? Eu acho que eles deveriam ter entrado em depressão. Ué. É uma fuga. Eu sei que, gente, depressão é difícil demais. É difícil. Não é uma fuga, tá? Não é, com certeza. Mas alguns sofrem. Quando vem o sofrimento, não aguenta. É assim mesmo. Tem sofrimento, tem momentos muito difíceis, as pernas tremem, a gente perde o chão, a gente dá vontade de desistir, dá vontade de sumir, fazer igual um avestruz, ter a cabeça no lugar e achar que ninguém vai ver a gente, né? Porque a gente não está vendo ninguém. Então, tudo isso é muito difícil quando vem um problema. Mas no meio do problema, no meio dessa dificuldade toda que aqueles jovens estavam enfrentando, foram tirados da escola, foram tirados do convívio familiar, dos amigos, em tudo. Os sonhos, eles tinham um sonho, expectativa, estava tudo pronto. Estava tudo pronto para eles seguir carreira. Agora estavam escravos. Então não foi fácil. E eles podiam desanimar, mas não desanimaram. Pelo contrário, o que nós vimos? Eles conseguiram testemunhar num ambiente tão difícil. Eles conseguiram influenciar e conseguiram escrever uma página importante na história, simplesmente porque, além do conhecimento que eles tinham de Deus, eles viviam como se Deus estivesse perto deles. Deus era real. Eles viveram como se Deus realmente estivesse ali. Tinha um temor de Deus. O temor de Deus, e Strong, no seu livro de teologia, ele tem uma palavra interessante. Desde que eu li aquela palavra, aquilo me encafifou. O temor de Deus obsta o homem de pecar. Diz lá assim. Impede o homem de pecar. O temor de Deus. O temor de Deus é fantástico. Se não fosse o temor de Deus, José, meu filho, na hora que a libidinosa mulher de Potifar aproximasse dele, ele não perdia tempo. Mas não perderia mesmo. Daniel também agora, ele tomaria aquelas taças de vinho tudo, ia beber todas. Mas não, temor de Deus impede o homem de pecar. Impediu tantos e continua a impedir jovens, vocês, de pecar. Por quê? O temor de Deus, não posso. Não, de jeito nenhum. Tem pai, tem mãe, tem filhos. Eu tenho esposa, eu tenho marido, eu tenho pessoas que me amam, eu tenho amigos. E tem Deus, que acima de tudo, ele é real. Então, eu tenho certeza que essas coisas contribuíram para que eles não entrassem por um caminho sem volta. Eles estavam num palácio, como escravo, mas não se abateram, não se desesperaram. Agora, quem nunca levou um tranco, um arranco? Quem nunca passou por um momento difícil na vida? Levanta a mão. Olha, gente, não vou nem esperar a resposta. Todo mundo passa por dificuldades. Há 3 anos atrás, eu tive uma tristeza muito grande, uma decepção, um negócio. Meu Deus. Ai, que vontade que o Senhor Jesus voltasse. Eu quero muito que Jesus volte para encontrar com Ele. Eu quero ver o meu Salvador, é isso que eu quero. Mas naquele dia eu quis que Ele voltasse só para eu fugir desse mundo. Eu nem estava pensando nele. Eu queria que Ele me levasse só para eu não ficar aqui. Pensa bem, errado demais, né? E querer ir para o céu só para fugir do problema? Não, quero ir para o céu, motivo nobre. Não quero ir para o céu só para fugir desse mundo doido, não. Eu quero ir para encontrar meu Salvador. Agora, mas naquele dia eu tinha vontade de partir de qualquer maneira. Tanta tristeza que eu fiquei no meu coração, tão triste, tão decepcionado, mas Deus estava ali comigo. E através
de irmãos, através da igreja, através de amigos, de alguns amigos, de irmãos, me sustentou. Eu estou quase recuperando, estou quase campão. E tá certo. E eu louvo a Deus por isso, porque nesses momentos de adversidade, esses momentos de tribulação, eles revelam quem nós realmente somos. É aí que nós revelamos quem nós realmente somos. Muito interessante isso. Tentando lembrar de uma coisa aqui. Quem nós realmente somos. Que horas mesmo você falou? Desculpa. 8h50. Não deixa esquecer, não. Então nós temos que pensar nisso. A gente pode achar que é uma coisa, mas de repente a gente vai ver que a gente é outra coisa. Porque esses momentos são eles que revelam exatamente quem nós somos. Nós somos, sabe quem nós somos? Nós não somos aquele indivíduo quando tudo vai bem, não. Nós somos tão alegres, vamos bem, tudo bem. De repente acontece um problema, eu fico nervoso demais. Na verdade, eu sou esse cara aí. É esse que eu sou. Porque esses momentos que revelam quem nós realmente somos. É na adversidade, é no problema, é na hora, sabe, que você tem que se expor. Por exemplo, presta atenção. O indivíduo morava numa casa e tinha um porão. E ele descia o porão todo dia. Aí, cada descida que ele dava, né, de madeira, fazia barulho. Ele chegava, acendia a luz. Certo? E quando ele acendia a luz, ele abria o porão. O que tinha lá dentro? Tinha nada, só umas coisinhas. E ele descia sempre correndo, ele descia sempre muito depressa. Mas teve um dia que ele desceu bem devagarzinho. Acho que ele estava meio passando mal. Desceu bem devagarzinho. Quase não fez barulho nenhum. E ele abriu a porta bem depressa, certo? No que ele abriu a porta bem depressa, o que ele viu lá dentro? Um monte de rato. Um monte de rato. Falei, meu Deus, de onde surgiu esse rato? Esse porão, nunca vi rato. Esse porão não tem rato. Fechou o porão, né, no outro dia. Falou, vou dar um jeito desse rato. Aí foi lá. Aí ele chegou no outro dia, começou a descer de pré. Que barulheira, abriu a porta. Quando ele abriu, tinha rato lá dentro. Nenhum rato. Ele falou, ainda bem, foram embora. Foram não. Eles estão lá. Eles moram lá. Só que você fez barulho, eles fugiram. Eles não são bobos, ué. Mas, na verdade, o porão está o quê? Infestado de rato. Só que ele só aparece. É muito difícil aparecer, mas aparece no momento inoportuno. Naquele dia que ele desceu tão devagar, não fez barulho nenhum, os ratos não fugiram. Então ele ficou tranquilo, foram embora. Então, os ratos estão lá dentro da gente, tá certo? Eles não vão embora, não. Agora, é nesse momento de surpresa que nós revelamos quem nós realmente somos. É nesses momentos de dificuldade. Esse é o Jusemar. Aqui no acampamento, beleza. Mas no dia a dia, o Jusemar, lá que é o Jusemar, verdadeiro. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. E agora nós vamos ver esses jovens, quem eles realmente são, porque o momento é muito difícil. Nesse momento de perda, eles revelaram quem eles realmente eram. Né? E eles eram legítimos, conscientes da sua descendência, da sua nobreza, apesar de cativos por fora, apesar de estarem prisioneiros por dentro, o coração e a alma estavam livres, porque estavam com Deus. Então é uma diferença. Sabe, a circunstância não moldou o caráter e a vida deles, não. Eles não se tornaram amargos, não. Quando eu estava lendo a história desse jovem nesse momento, apesar dessa circunstância, eu lembrei daquela menina. Aquela menina, não sei o nome dela, a Bíblia não fala o nome dela. Ela era de Israel. Eu acho até que ela pudesse ser de Samaria, certo? Está em 2 Reis, capítulo 5. É uma menina que nós não sabemos o nome dela, mas todo mundo sabe quem ela é. Ou não sabe? 2 Reis, capítulo 5, olha só. O que diz 2 Reis, capítulo 5? Presta atenção, uma menina esperta demais, uma menina fantástica. Diz assim a Bíblia. Eu tenho que ligar meu celular aqui? Agora eu já decorei a hora, tá, irmão? É só para ver outra coisa. Quero ler na minha versão, nova versão transformadora. Tá certo? 2 Reis 5, versículo 1. Eu vou ler. Tudo bem? Acharam? Então tá bom. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã,
comandante do seu exército, pois por meio de Naamã o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Deus dando vitória aos sírios. Tá bom, é isso aí. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de uma enfermidade terrível, chamada lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Não sabemos o nome dela, mas ela pode chamar gente, ela pode chamar Júlia, Ruth, ela pode chamar Esther, Hannah, Mariana, né? Creunice, Catarina. Quem mais que ela pode chamar? Pode chamar qualquer nome de você. Pode ser, ué. É uma menina, não sabemos. É bom não saber o nome dela, porque pode ser o seu nome, como você. O que acontecia com aquela menina? Naquela época ela foi levada, ela foi tirada da casa dela, de forma violenta, de forma traumática. Um trauma tão grande que não dá para recuperar. Aquela menina, ela vai ser traumatizada o resto da vida. Ela vai entrar em depressão cedo na vida. Ela não vai dar em nada. Aquela menina vai ser o ó do borogodó. Ela vai ser tudo de ruim, porque não tem jeito, um trauma desse está marcada. É assim que muitos dizem, é assim que muitos pensam. É assim que, sabe, não é só, não, tem coisa mais do que além do meio exterior, tem muito mais coisa ao nosso redor. Existe um Deus, porque quem deu a vitória foi Deus, e quem cuida de nós é Deus, e quem cuidava daquela menina, eu acredito que era Deus. Por quê? Porque o versículo 3 diz assim, certo dia, com um coraçãozinho cheio de ódio, aquela menina disse para a sua senhora, li certo ou li errado? Hein? Cuidado, eu li errado. Aquela menina não tinha ódio no coração, não, mas ela tinha tudo para ter, ué. Tinha tudo para ter ódio. Porque o que fizeram com ela é imperdoável. Não, mas a Bíblia é certa. Eu gostei dessa versão por causa disso. Ó. Certo dia, a menina disse à sua senhora, como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Eu gostei dessa expressão. Como seria bom. Se Naamã, o meu senhor, fosse lá em Samaria e conhecer o profeta que tem lá. Conhecer aquele profeta. Mas de onde que ela conhecia aquele profeta? De onde? Como que ela sabia que tinha um profeta lá? Fantástico, daquele jeito. Que menina espetacular, meu Deus. Como é que Deus conduziu aquela menina? Como é que ela sabia essas coisas? E aquela menina, ela tinha tudo para ter ódio no coração, ela tinha tudo para ser uma menina amarga. Né? Porque ela largou os brinquedos para trás, perdeu os coleguinhas, a mochilinha da escola, ficou para trás. Um desenho do rei Davi, ficou para trás. Com um desenho do Sansão, ficou para trás. Ou da Ruth, acho que era da Ruth, né? Ou então, a juíza lá, como é que ela chamava? Hein? Débora, acho que a mochilinha dela tinha o nome da Débora, era a heroína dela. Os ícones. Mas aquela lá perdeu tudo, gente. A bonequinha ficou tudo para trás. Mas ela não tinha amargura no seu coração. Ela falou, agora eu vou me vingar, não vou falar nada. Eu sei que se ele for lá e fica curado, mas eu não vou falar. Ele vai morrer leproso. Eu vou no velório dele. Não, ela não fez isso, não. Ela é boa demais. Ela é boa demais. Outra coisa, ela não foi omissa também, não. Não tem nada com isso. Eu estou aqui, ele está lá, não vou ficar perto dele. Lepra, isso pega, eu quero distância. Né? Era álcool em gel toda hora. Não, também não. Ô, gente, não é assim. É demais. Quando eu fico pensando com aquela menina vendo o Senhor dela se compadecendo, sabe? Pensando que ele não ficou pensando o que ela fez com meu pai, com meu irmão. Não, ela simplesmente falou, seria tão bom, seria bom. Ela gostava dele, seria bom que ele fosse lá. Se ele conhecesse o profeta lá, ele ia sair de lá restaurado. Olha a fé dela. Que fantástico. De onde que ela tirou isso? A mãe dela contava as histórias para ela. O tio, todo mundo. E gente ao redor que abençoa. Isso é bom demais, gente. Nós temos que valorizar. Isso é um privilégio. A gente ter quem compartilha as coisas. Semar. Estou lembrando, poucos dias, uma índia ligou para mim, a cacica. Josemar. Falei, oi, Sueli, tudo bem? Josemar, a Catinha está sabendo tudo sobre a Lua, uma índiazinha. Eu peguei e perguntei, a Catinha, o que ela sabe sobre a Lua? Ela falou que a Lua, ela
ela não tem luz, não, ela recebe a luz do sol. E começou a falar, eu falei, é verdade. Ela aprendeu naquela aula que você deu aqui. Eu dei uma aula de geografia numa tribo indígena, na terra de quem é cego, quem tem um olho é rei. Eu fui lá, tadinho, eles não sabem nada de geografia. Não, nessa questão aí, eles não sabem nada de geografia, né? Eles sabem de outra coisa, ó, gente, não estou de forma alguma. São meus amigos, não estou sendo pejorativo, não. Eles não sabem nada. O professor não sabia. O professor não sabia, não. Que a Lua era um satélite, que a Terra, ele não sabia. Que a Terra, o sistema solar, os planetas, não sabia nada. Professor, tadinho, ficou numa alegria tremenda. Muita coisa que eles não sabem. São índios, vivem lá. Então, situação difícil. E a Catinha, ela ficava comigo, ela e mais outras criancinhas. Eu ia dar uma aula, ela ia lá. Não era aluna, não, que ela não podia, era pequenininha, mas ela assistia a aula. Eu ia para outra sala, ela ia também. Todas as salas que eu fui, ela assistiu dando aula. Então ela aprendeu e a Índia fez questão de ligar para mim, a Sueli, a Catinha está sabendo tudo sobre a Lua, as fases da Lua. Que bom, ela aprendeu. E aprendeu de Deus também, claro. Ensinei outras coisas melhores ainda. Mas nós estamos ensinando as crianças. Você tá tendo oportunidade de ensinar? Gente, vão ser útil, vão abençoar, vão ensinar coisa boa, vão ensinar a palavra do Senhor, vão colocar nos corações dos pequeninos, de todos, vão colocar isso, essa coisa maravilhosa que é a palavra de Deus. Vão enchê-las disso. Por quê? Porque no meio aqui tem uma menina dessa, tem um rapaz como José, que precisa aprender as coisas de Deus, porque para ter temor, para poder ser como essa menina, ser como José, como Davi, como tantos outros. E aquela menina, ela não tinha. Eu coloquei 3 coisas: não era amarga, nem vingativa e nem omissa. Às vezes nós somos bem omissos porque não queremos confusão. Mas como seria bom, né? Ela estava feliz, ela ficaria muito feliz de ver Naamã, apesar de ter a escravizado, né? A vidinha dela, seria bom vê-lo curado. E essa menina é muito especial. Numa situação tão adversa, revelou quem ela realmente era. E são esses momentos que revelam quem realmente nós somos. Se tem ratos ou não, habitando em nossos porões. É isso aí. Tá certo? Então, agora, tem gente que desanima. No primeiro sofrimento, ele vai embora. Você entendeu? Fica triste, desanima. Tem crente, beleza, vem para o acampamento, é uma benção. Daí, 2, 3 meses, aí já não vem mais. Já não acha ele. Mas no acampamento seguinte costuma aparecer. Mas daí uns dias, sabe, ele é feito por circunstâncias, por momentos. Não pode ser assim. Na companhia de um rapazinho ou de uma moça crente, um rapaz crente, ele vai muito bem. Depois esfria. Nós temos que ter uma constância na vida, nós temos que definir, entender bem quem nós somos e ser aquilo pelo qual nós somos criados para ser, para a glória de Deus. Deixar de ser inconstantes, omissos, frios, instáveis. Ser crentes fiéis, firmes na promessa do Senhor. Então nós temos que entender isso. E os momentos difíceis, os sofrimentos, eles fazem essa separação, né? Daqueles que são crentes realmente e aqueles que não são. Então nós temos que estar atento a isso. Temos que entender que na vida, os sofrimentos da vida são os meios pelos quais o Senhor vai nos aprimorar. O Senhor vai construir em nós um caráter firme, resiliente, um caráter abençoador. Então é isso que Deus faz às vezes com os momentos difíceis da nossa vida. E todos nós passamos por momentos assim. O Senhor Jesus falou que nós não somos deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. A nossa pátria não é aqui. Isso aqui é a Babilônia. Certo? A nossa pátria é celestial. Mas enquanto estamos aqui, vivamos de forma mais digna possível. Condizente com tudo isso, não é isso? Um versículo de Romanos capítulo 8, 18. Leia para mim, para a gente finalizar essa parte. Romanos 8, 18. As aflições deste presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, se entendeu isso, por mais que seja difícil, por mais que o sofrimento venha, não se pode comparar com a glória que está reservada, preparada. Então, o Senhor Jesus, fitando a glória,
fitando o nosso bem-estar, ele enfrentou o sofrimento com muita dignidade. Ele sabia o que nos esperava e o que esperava ele também. Então nós temos que ter essa visão, uma visão no presente, mas uma visão no futuro. Nós vamos entender o presente, enfrentar o presente, porque nós também estamos vendo o que nos aguarda. É muito melhor. Não tem comparação. Certinho? Não tem comparação. E isto, então, é uma bênção. Então nós acabamos de ver, então, a identidade, não é isso? Agora nós vamos partir para as qualificações, certo? As qualificações desses jovens são muitas. São maravilhosas. E elas estão descritas. Quem quer ler para mim Daniel 1, versículo 4? Daniel 1 e versículo 4. Bem alto, hein? Muito bem. Então, eu precisava de entrar agora nessas qualificações. Eu tenho que dar uma pausa aqui e tratar de um assunto. Por quê? Foi até solicitação do irmão. E eu vou tratar rapidamente, porque nós não temos condições, eu não tenho condições, e também o momento não é para a gente debater muito sobre isso, certinho? Mas o que acontece? Eu vou chegar lá. Então, eu quero falar sobre alguns impulsos básicos na vida do ser humano. Isso é básico, é rude demais, tá? Isso aí eu já penso isso, trabalho isso há 40 anos. Há 40 anos atrás. Se as coisas mudaram, eu não mudei, não. Continuo aqui ainda. Então, passa aí, por favor. O que nós temos? Nós temos nas nossas vidas impulsos naturais. E esses impulsos são bênçãos. Ele só não pode haver deturpação dos impulsos. Vejam bem, os impulsos naturais são bênçãos. O problema é a deturpação desses impulsos. Nós temos 3 tipos de impulsos. Primeiramente, são os impulsos biológicos. Os impulsos biológicos, eles são na área sexuais e na área de conservação. O que nós temos? Por exemplo, nós somos criados com esse impulso, por Deus, pode passar. Nós temos a procriação, ou seja, a preservação, a necessidade de perpetuar a espécie. Deus colocou o impulso no homem. Por isso, um homem vai e casa com a mulher. A mulher vai e casa com o homem. Por que eles casam? Porque isso é um impulso natural para preservar a raça humana, preservar, procriar e perpetuar a espécie. Isso, o animal é assim, e o ser humano, de uma forma muito mais especial, de uma forma muito mais inteligente, totalmente racional e espiritual. Isso é uma bênção para nós, não é isso? Outra coisa, dentro dessa área nós temos o quê? Nós ainda temos uma subdivisão dessa área, pode colocar. É a autoconservação, é o cuidado com a vida. O que nós fazemos? Nós comemos aí. Nós comemos, bebemos, exercitamos. Por quê? Porque nós temos que conservar a vida, certo? A saúde, são relacionamentos. Então, veja bem, nesse impulso biológico, nós preservamos a espécie e nos conservamos. Ninguém vai se mutilar. Quando alguém se mutila, tem um problema, não é uma deturpação, está com um problema. Mas todo mundo vai se cuidar da melhor maneira. O ser humano foi criado com isso, dessa forma. Tá, tudo bem. Esse é o impulso, o primeiro impulso básico mesmo. Segundo impulso, coloca. Esse é um impulso social. O impulso social, ele é da autoafirmação e sociabilidade, né? Alguém diz, a autoestima é tudo. Eu não concordo, não. A autoestima, ela tem que ser boa, né? Tem que ser uma boa autoestima, né? Nós precisamos disso, né? Não podemos... autoestima, sim, não é tudo. Uma autoestima boa, isso faz parte. Todo mundo quer ser bem recebido, bem tratado, todo mundo quer ter amigos. Isso é importante, entendeu? Isso é muito importante. E temos uma subdivisão nesse impulso social. O impulso é ser bem-estar. Tem mais alguma coisa? Isso aí. Bem-estar, ou seja, sentir seguro, né, no bem-estar, ali mesmo. Você vai se sentir seguro, você vai se sentir aceito da forma que você é. Então é muito gostoso quando nós somos aceitos da forma como nós somos. Que a gente chega num lugar, não tem uma discriminação, é bom demais, né? Do jeito que a gente é, da forma como a gente fala, as pessoas nos aceitam.
viver em grupo, viver em família, igreja, na sociedade. O indivíduo, quando ele não pode viver sozinho, ninguém é feito para viver sozinho. Nós somos feitos para viver de forma. Olha que bonito isso aqui, um acampamento. Né? Quanto mais gente, melhor, né? Mais gostoso, interagimos mais. Então, isso é normal em nós. É normal isso. É a gente querer o bem-estar, viver de uma forma mais sociável possível. Terceiro impulso. É o impulso da espiritualidade, da religiosidade. São os impulsos espirituais. Dentre deles, nós temos o que chamamos de cogitação. O que é a cogitação? É você ficar pensando. Eu estou sendo rápido, né? Eu preciso ser rápido agora. Você pensar. Você pensa que, de onde eu vim? Hein? Quem nunca pensou isso, né? A gente vê muito falar isso, né? A gente tem resposta na Bíblia, mas quem não tem fica pensando, de onde eu vim? Para onde vou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito da nossa existência? Quem não conhece Deus, não tem o Senhor Jesus em seu coração, fica aí, né? Mastigando, ruminando isso a vida inteira. De onde vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, como é que vai ser depois. Não é isso? Mas isso é natural do ser humano. Certo? Essa cogitação é boa, porque você precisa chegar em algum lugar. E nós temos um outro impulso ali dentro, é o anelo pelo transcendente. Isso é muito importante. Anelo pelo transcendente. Tá certo. Qual que é o primeiro mandamento? Mas eu acho errado. Eu acho que o primeiro mandamento tinha que ser assim: tenha Deus. Ué, o primeiro mandamento deveria ser ter Deus aí. Mas não precisa de ter Deus. Sabe por quê? Porque Deus já colocou dentro do homem, sabe o quê? O impulso do anelo pelo transcendente. O indivíduo já tem isso dentro dele. Ele, sabe, ele já vai naturalmente anelar por isso, ele vai nessa sua cogitação, ele vai pensar. Por quê? Por que tem gente que adora a lua? Porque não achou em Deus, mas tem que adorar alguma coisa, adora a lua. Outro tem que adorar alguma coisa, adora o crocodilo do Nilo. Ou não adora? Adora. Na busca, ele vai adorar, porque existe dentro do indivíduo. O insensato que diz no seu coração não há Deus, corrompe os seus pensamentos. Isso é desculpa para fazer o que quer e acha que não vai prestar conta. Mas lá no fundo, todos nós, existe dentro de nós isso. Deus colocou. Por isso que o primeiro mandamento não é tenha Deus, é não terás outros deuses. Porque é próprio do homem anelar por Deus, cogitar e anelar. Isso é bom, está tudo certo, gente. Os impulsos estão todos certos. Agora, quando entra um negócio chamado pecado, aí, como diz o outro, a vaca vai para o brejo. E ninguém desatola ela. O pecado deturpa tudo. Agora, o pecado hoje, o pecado de sempre, o pecado hoje está com um manualzinho aí. Tem um manualzinho, é isso que eu vou chegar onde você quer, tá? Esse manual, o pecado está com um manual. E eu não tenho nada registrado, que fiz questão de não colocar nada em PowerPoint. Porque eu não quero gastar muito tempo com isso, não quero, estou me policiando, vou ler rapidamente aqui. As crianças me perdoem, os mais novinhos se você não compreendeu, eu explico depois. O seu tio, seu pai, sua mãe explica você melhor depois. Tem nada errado não, essa é coisa difícil de entender um pouco. Mas os maiores vão compreender, muito bem. O irmão falou uma palavrinha, quando ele me passou o tema, ele usou uma palavrinha, relativização. Lembra disso? O que é isso, gente? Relativização das Escrituras. Temos que estabelecer um princípio aqui agora. Esquece o quadro, vamos pensar só nisso aqui agora. Um versículo na Bíblia diz assim, repete comigo, fala junto comigo. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Vocês estão devagar, hein? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa. Então a palavra de Deus é inspirada, ela é perfeita, ela é inerrante. Ela é infalível, olha só, ela é inerrante e infalível. A Bíblia não contém erro, não é erro de gramática, não é isso não, ela não contém erro. Suas histórias são precisas, são reais. A Bíblia possui fábula, sabia que tem fábula contada, mas ela não é fábula, não é alegoria, não é literal. Ela possui os recursos legítimos de toda a gramática, mas a Bíblia ela não tem erro, ela não tem falha, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Isso é um princípio estabelecido. Por isso é a maior bênção que nós temos, é a Bíblia. Aqui no mundo nós temos essa bênção, porque é a palavra de Deus. Nós não precisamos ter dúvida nela. E se nós temos dúvida, temos que correr atrás de tirar, porque o problema está em nós, está na gente, não nela.
certo? Mas o que acontece com a relativização das Escrituras? Vem uma coisa chamada desconstrução. O que é desconstrução? É desmanchar, é demolir, certo? É um método pelo qual se está demolindo o cristianismo, está desconstruindo tudo que nós já aprendemos, está sendo desconstruído. Os valores morais, espirituais, já não são mais assim. Não é mais assim, não, Josemar. Mudou. É isso que a relativização está impondo. Ela tem uma hermenêutica própria. A hermenêutica é uma ferramenta da teologia. Você precisa de hermenêutica e exegese. A hermenêutica, você vai entender o contexto, o mundo da época, a gramática, vai entender tudo isso. E a exegese, você vai extrair, estudar o texto como ele é. Com essas duas ferramentas, exegese e hermenêutica, você consegue entender. Uma hermenêutica sadia, mas eles têm uma hermenêutica própria, chamada hermenêutica da desconstrução. Estão demolindo a Bíblia, certo? Diz que ela está eivada de mitos, produtos, subprodutos de uma hermenêutica pós-moderna, baseada nos métodos históricos, crítico e pós-moderno. Você vai achar isso em vários livros que você lê aí. Teologia pós-moderna, método crítico. Isso é uma confusão. É uma linha. Nesse sentido, olha só, o texto bíblico tem tanto significado quanto são os seus leitores. Ou seja, para você a Bíblia significa uma coisa, para ela outra. Para a criança é outra coisa. Para mim é outra coisa. Para o homem do campo é uma coisa. Para o homem do centro urbano é outra. Que isso? É assim. Estão ensinando isso, certo? E isso está crescendo, isso está florescendo. Vem aonde tudo começou. Começou com um filósofo anticristão, Nietzsche, né? Um filósofo considerado o pai do pós-modernismo. Ele que criou a célebre frase, né? Deus está morto. Por que ele diz que Deus está morto? Porque ele negou a existência de qualquer valor absoluto. Para ele tudo é relativo. Tudo pode, tudo vai. Está certo. Está bom. Deixa estar. Não, está certo também. Tudo vale. Quer dizer, e os princípios? Falar a verdade. Não, mas tem hora que você tem que falar mentira, senão você perde um amigo. Ué. Você vai perder um amigo, qual que é mais importante? Então, mas o amigo fala a verdade. Ué. Quem fala mentira é o inimigo, quer dizer, não tem jeito com isso, entendeu? Eles vão pregar o que é demolir a Bíblia, desconstruir a Bíblia. Então, isto é terrível. E temos filósofos modernos que deram uma roupagem nova, chamando de teologia da narrativa. Impregnou uma teologia nova. Eu lembro de um personagem do Chico Anísio que ele dizia o seguinte: isso é relativo. Tudo dele era relativo. Tudo era relativo. Não tinha nada absoluto. Ele dava um jeitinho para tudo, porque tudo era relativo. Então, essa teologia faz isso. Não tem valores absolutos. Outra coisa, nessa perspectiva, a Bíblia é apenas um ponto de vista a ser visto. A Bíblia é importante, é um ponto de vista, mais um ponto de vista, entre tantos. Surge então uma igreja, olha bem, olha só como é que é interessante saber isso. Você tem a relativização, que é a desconstrução, tem uma hermenêutica própria, ela cria uma teologia da narrativa, e tudo é relativo, e cria uma igreja. Aí tem uma igreja aí. E qual é a igreja? A igreja emergente. É uma visão supostamente mais aclarada da Bíblia. Não. Eles entendem a Bíblia melhor do que a gente. Eles são mais inteligentes, são filósofos, estudam mais, então eles são superiores. Parece ter um gnosticismo da época que João combateu e Paulo também. É a mesma coisa ali. Então eles acham, estão por cima, como diria, por cima dos anos 80, por cima da carne seca. Eles acham que são melhores com o conhecimento que eles têm. Até uma igreja própria. A compreensão do evangelho deles é impura, não é extraída do evangelho, mas fruto de uma visão impregnada pelo mundo. Ou seja, aí vem a outra coisa, o politicamente correto. A Bíblia e o politicamente correto. Qual que é mais importante? Politicamente correto, gente. É mais importante, e isso que é o certo. É um modelo que tem uma nova moralidade. Então, entre essa nova moralidade, você pode imaginar tudo, né? Pode tudo, vale tudo, certo? É desse jeito. Se é politicamente correto, está certo. Se faz bem,
todo mundo para todo mundo, vamos satisfazer todo mundo tem que ficar satisfeito. Não é assim, não. Hein? Eu disse no início que nós não fomos criados para a nossa própria felicidade. Nós somos criados para a felicidade de Deus. E quando Deus fica feliz conosco, aí é que nós somos fortes. Então, tudo errado, certo? O sentido do texto não está dentro do texto, está fora do texto. Deixa eu ver se eu termino com isso aqui e acabo logo, não vejo a hora. Ou seja, pensar diferente deles é complicado. Quando você pensa diferente, tem uma opinião, o que acontece? Você está sujeito à censura. Muitos sites, né, onde as igrejas fundamentais estabelecem os seus pontos de vista, eles são censurados por ele. Entendeu? Se você não aceitar o que eles dizem, você é censurado, não pode. Você não pode oprimir ninguém, você não pode fazer isso, mas eles fazem isso conosco. Então somos censurados por nós não pensarmos como eles, não termos essa teologia da narrativa, de sabermos que nem tudo é relativo. Isso é uma bobagem. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque isso é a cartilha deles. Esse é o manual do pecado. Porque o que acontece? Passa, irmão. O que acontece? Quando há uma deturpação nesses impulsos, coloca aí, os impulsos biológicos, sexuais, normais, bons, impulsos para conservação. Mas aí vem o quê? Era tudo bom, gente. É casar, construir uma família. Mas o que vem aí? Vem aqui, nós chamamos de quê? Pornografia, prostituição. O que tem aí? Está dentro do impulso. Não. Isso é uma deturpação do impulso. E essa cartilha, mas se pode, o indivíduo vai ser feliz assim, deixa. Está errado. Mas é isso que nós estamos caminhando para isso, gente. Porque agora é diferente. Agora, aquilo que a gente sabia que era pecado, e que sempre foi pecado, e que mesmo as pessoas praticando, elas sabiam que era pecado, agora já não é mais. De acordo com essa cartilha, não é mais, está certo. Então não tem deturpação? Não, gente. É perpetuar a espécie, é o marido e a esposa serem felizes, aproveitar. Mas não, introduz essas coisas. Autoconservação. O que tem? O que tem comer demais? O que tem beber demais? O que tem ser rico demais? Muitas vezes você vai ser rico. Tudo errado. A Bíblia fala que a gula é pecado, ganância é horrível. E avareza é pecado de idolatria. Você vai amar o dinheiro, tudo errado. Não, mas se você é feliz assim, se você tem condição, você pode comer quando você quiser, O dinheiro é seu, Você pode comer 10 cheeseburgers por dia que tem. Maionese, ketchup, tudo à vontade. Eu gosto, um por dia, por semana, no máximo. Não aguento. Mas é assim, gente. Aí você entra. Então, quer dizer, já não é pecado mais aquilo. É pecado sim. Está errado. Você não pode comer demais. Você não pode ser ganancioso. Você não pode prejudicar o seu corpo. Gastar dinheiro com aquilo que não é pão. Então, tem que tomar muito cuidado. Porque na escola, o pessoal, a maioria, está com essas coisas na cabeça. E estão passando isso para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos companheiros. Para nós mesmos. Estão querendo enfiar na nossa cabeça. Não, nós não podemos dar tempo de ter consciência disso. Muito bem. Coloque agora a outra deturpação agora do impulso social. Qual que é a deturpação dele? Para você tem que ser rico. Você tem que ser o quê? Diz que a gente tem que você tem que ser o menino tem que ser o mais inteligente da turma, não tem? O seu filho tem que ser o mais inteligente? Tem que ser? Não, ele não tem que ser não, ele tem que ser o número 1 da sala. Não tem, não. Quem falou que ele tem que ser o número 1 da sala? Quem falou que ele tem que ser o melhor, sobressair sobre os outros coleguinhas? Tudo não. Ele tem que ser um menino, como a menina de Naamã. Ele tem que ser um menino especial, aos olhos do Senhor, uma bênção. Mas ele não tem que ser o que sabe tudo, o melhor de tudo, não, Quem tirou isso? De onde colocaram isso? Olha só, não tem que ser o melhor. Você não pode escravizar, você não pode... mas a autoafirmação não é coisa boa, mas você não pode se autoafirmar às custas do outro, Você não pode subir no cangote do fulano, porque você ficar aparecendo, ele está lá sofrendo, É injustiça. Então você nada justifica. É exploração. Porque você quer se dar bem, precisa se dar bem, está certo. Mas não às custas do outro. Pelo contrário, a Bíblia ensina a sermos o bom samaritano. A ajudar. É melhor dar do que receber. O Senhor Jesus está na contracultura.
melhor dar do que receber? Onde que tirou isso? É muito melhor. Porque se você está dando, você tem. Quem vai dar o que não tem? Então o Senhor Jesus, a filosofia dele, mas não é para você ter apenas. É a filosofia de servir, de um servo. Você consegue dar, você consegue ajudar. Mas não, o impulso social, ele existe para você ser feliz, você ser bem aceito e tudo mais. Você conviver em sociedade. É muito bom, gente, a gente conviver em sociedade. Mas os indivíduos estão ficando alienados. Você já viu aquilo num estádio com 50 mil pessoas? O indivíduo pode estar sozinho ou não pode? Ele pode se sentir só ali no meio de muita gente, porque ele está mal, ele não está bem. Então, nós temos esses problemas que existem. A deturpação disso aí, isso vai levar à loucura. Vai levar à loucura. Por isso, muitos quadros, né, de problemas mentais, porque a pessoa ela acha que tem que ser e não tem que ser daquela forma, certo? Não precisa ser o melhor, não tem que ser o mais deslocado, não tem que ser. Mas essa cartilha diz que sim, certinho? Passa mais um aí. Aí vem a outra cartilha. A cogitação é boa, o impulso da transcendência é boa. Quando você lê Romanos lá, não tem Romanos capítulo 1, é muito claro, entendeu? Capítulo 1, deixa eu ver se eu acho que agora. Versículo 18, Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus se lhe manifestou. Por os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são então indesculpáveis. Deus se revela ao homem, gente. Se revela na consciência, se revela na história. Deus se revela na natureza, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Mas no versículo 7 do Salmo 19 diz que Deus se revela na sua palavra. Então as fontes de revelação são muitas, natureza, consciência, história, em Cristo Jesus, que é a revelação perfeita, na Bíblia. Deus se revela. E na natureza. Portanto, versículo 1, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O indivíduo tem tanta necessidade de adorar que ele adora o jacaré. Ele adora o boi, ele morre de fome, os menininhos dele minguando, secando de fome, e o boi gordinho. Não pode matar o boi, não. O boi é Deus. Lá na Índia, 300 mil deuses que os indianos têm. 300 mil deuses. Eu fui na aldeia, é coisa maravilhosa você ficar com as crianças, com os índios brincando. Mas chegou um dia lá, chegou uma noite que eu fiquei apavorado, dormindo numa barraquinha, numa aldeia lá. Eu comecei a ver aquela transação, uma cantoria, uma coisa horrível, uma ladainha a noite inteira, uma voz. E eu sabia que aquilo tudo estava regado com cachaça, tudo regado com cachaça. E mulher passando para um lado, homem passando para o outro, eu dentro da barraquinha. Falei, meu Deus, eles vão cair em cima de mim aqui. Vai acontecer alguma coisa. Aquela noite foi terrível. No outro dia eu fui ver o que era aquilo. Aí uma coisa horrível. Por último, a cena final. Um galo pendurado num poste muito alto, um galo pendurado lá. E eles começaram a tapar flecha nele. E flecha. Mas umas 1000 flechadas no galo, matando o galo. Terminou assim. E eles praticando aquilo, aquela religião dele, um espiritismo, uma coisa. Qual é o fim disso? Qual o propósito disso? Qual é a bênção disso? Sabe, aquelas criancinhas vibrando com aquilo, como se aquilo fosse a coisa mais espetacular, perpetuando aquilo, meu Deus, que pena. E eu pregando o evangelho, cantando os corinhos, mas diante daquele quadro me deu uma tristeza. Pessoas que a gente ama, que a gente podia ter um futuro, mas o futuro é aquilo ali, é perpetuar aquilo ali. Só cachaça, é muita mesmo. Uma mulher de 26 anos encontrada morta atrás de uma casa, alcoólatra, bebeu demais, caiu, bateu a cabeça, morreu, deixou um monte de criancinha. Só assim. Por quê?
Porque há uma deturpação, certo? O homem é colocado em primeiro lugar. O irmão falou isso ali. E outra coisa, aí vem a idolatria. Por que o povo fez um bezerro de ouro? Por que aquela estátua daquela serpente que Deus mandou colocar para eliminar, quem olhasse para ela ficasse curado, uma estátua, fizeram uma deusa dela, Neustão, um deus dela. É a tendência do ser humano. Tem gente que adora Satanás, sabia disso? Sei que você sabia. Minha esposa, quando era criança, frequentava o centro de Macumba, é aquela coisa terrível. Ela, meia-noite, 3, 4 aninhos, ela lembra de tudo, a memória dela é muito boa. 3, 4 anos, meia-noite, num lugar imundo, asqueroso, ela e a irmã dela com um aninho a mais do que ela, enquanto a mãe dela ficava lá dentro da outra sala, ela ouvindo aquilo, tremendo de medo, morrendo de pavor, um cheiro, uma fedentina, uma coisa horrorosa. E meia-noite, aquelas menininhas tinham que estar dormindo, era para estar na cama, era para estar em casa, era para ter recebido a oração do pai e da mãe. E ela falou assim, a mãe era triste demais, a mãe. Eu chorava, eu pedia a Deus que me ajudasse, que eu não acreditava naquilo. Era muito novinha, lá no Rio de Janeiro, no centro de Macumba, uma coisa horrível. Quantas crianças estão agora no centro de Macumba? Quantas estão ali? Enquanto algumas estão sentadinhas aqui, outras estão lá num lugar, gente, você não faz ideia o cheiro que é. Terrível, e as músicas que cantam, e o batido, eu falava, é um batido, um batido só na cabeça da gente, uma coisa horrível, não tem melodia, não tem nada, é uma música terrível, um negócio, nós não temos ideia, graças a Deus, nunca passamos por isso, mas a maioria passa, gente, tem muita gente passando, porque existe dentro deles um espírito de cogitação, um anelo pelo transcendente, mas ninguém tem falado de Jesus, o evangelho não tem chegado como deveria, ou sei lá, uma resistência, um bloqueio, e essas crianças, ao invés de estar aqui conosco, ou ao invés de estar numa igreja, estão no centro de Macumba. Mas o que a cartilha do pecado reza? Mas vocês estão felizes ali? É ali que vocês têm que ficar, ué. Deus está em todo lugar ou não está? E aí? E está mesmo, em todo lugar. Está até no inferno. Através da sua justiça. Seu amor está no céu. Então, gente, é nesse mundo. Então, veja bem, é isso aí, essa deturpação de tudo isso. Então, os nossos jovens hoje vão para uma faculdade, vão para uma universidade. Essa cartilha, a primeira coisa que eles recebem é essa cartilha. Quando entram na faculdade, na universidade, vão receber essa cartilha, certo? Dessas coisas que nós lemos aqui, que eu nem faço questão que você decore nada disso, né? Relativização das Escrituras. Cuidado, muito cuidado. Toda palavra é inspirada por Deus, toda ela, e útil para o ensino, repreensão, correção. Mesmo aquele texto que você acha difícil, pode saber, é uma bênção para você, entenda bem. Procure o irmão de confiança e vai esclarecer para você. A Bíblia explica a própria Bíblia, não há contradição, certo? Se tem alguma dúvida, algum problema, é falta de entendimento nosso. A gente estuda, com certeza nós vamos encontrar o verdadeiro ensino correto das Escrituras. Eu tive que parar para falar isso com vocês, porque isso é importante, tá bom? Mas você falou dos credenciais dele, não dá, eu não vou falar dos credenciais agora não. Amanhã eu falo, se Deus quiser, tá bom? Deus abençoe a todos.